situações. Então, assim, tem muitas coisas que os policiais militares têm demanda. Ah, mas precisa decidir o que é que você quer. Mas são tantas coisas que os policiais militares estão precisando que, às vezes, você precisa falar um pouquinho de tudo. Porque se você não falar, ninguém vai te ouvir. Até eu escutei a fala do Coronel Teixeira, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Coronel Lee, na época que trabalhei com o Coronel Teixeira, e posso afirmar que são pessoas que, enquanto comandantes, assim, são muito preocupadas com o que a gente desenvolvia, preocupadas com o que estava acontecendo com os seus comandados naquele momento, entendeu? Então, eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar com vocês e sei dessa preocupação. Porém, quando se fala da escala, quando se fala da jornada de trabalho do policial militar, a gente não fala só da jornada de trabalho do policial militar do 6º Batalhão, do 19º Batalhão. A gente tem que falar da jornada de trabalho da Polícia Militar em si. Então, hoje nós temos associados da região 044, nós temos associados da região 046, nós temos associados da região 042. Então, assim, a FEPOL está tomando uma dimensão e um corpo muito grande. Então, às vezes, o que é de decisão do comando regional, do 5º Comando Regional, não é de decisão do outro comando regional. Então, assim, não é um processo isonômico, não é isonômico na tropa. Por exemplo, se a gente for ver uma escala de 12,24, 12,48, com uma escala extra de 6, esse cara extrapola em muito as horas trabalhadas. Ah, mas vocês não podem reclamar das horas trabalhadas. Nós não queremos reclamar das horas trabalhadas. A gente quer que se equipare. Por exemplo, um policial que trabalha 36 horas semanais, 40 horas semanais, e outro trabalha 60 horas semanais. Esses mesmos policiais, eles ganham a mesma coisa. Mas tem banco de horas. Aonde tem banco de horas? Em alguns batalhões específicos. Isso não é uma coisa que vem lá de cima. Você vai dar a folga para o policial que trabalhar mais, entendeu? Então, o policial ele não quer ir para casa assim que der as suas 12 horas trabalhadas. Se ele tiver um flagrante, ele vai ficar no flagrante, ele vai permanecer na delegacia. Muitas vezes, isso acontece praticamente todos os dias. Você encerra a sua jornada de trabalho dentro de uma delegacia para daí você poder ir para casa. E aquelas horas trabalhadas? Tá, mas tem o banco de horas. Aonde tem o banco de horas? Isso que a gente precisa, é isso que a gente quer conversar. A gente não recebe só as demandas dos policiais de Cascavel. A gente recebe demandas de policiais de Ivaiporã, de policiais de Maringá, de policiais de Maria Helena, de policiais de Foz do Iguaçu. E esse banco de horas ele não é definido pela instituição. Ele é definido por ato de comando. O comando do batalhão ou o comando regional faz isso. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando por um todo. A gente está tentando pegar a isonomia entre os policiais. Até mesmo dos policiais, por exemplo, trabalham em grupo. A gente sabe que esses policiais, quando vão para uma missão, eles ficam lá 3 ou 4 ou 5, 10 dias numa missão. Eles não estão pedindo para vir embora. Só que, por exemplo, o policial do grupo, quando ele vai para uma missão, ele tem a diária, que não é muito, mas já ajuda alguma coisa para o policial, já compensa alguma coisinha, ele consegue um hotelzinho um pouco mais barato, isso dá uma certa compensação. Mas a gente sabe também que muitos, quando voltam de uma missão, conseguem uma folga diferenciada. E a gente fala muito assim do policial da rádio patrulha, que esse é o que mais toma, né, eu ia falar um palavrão aqui, esse é o que mais toma porrada. E a gente sabe que a rádio patrulha é o maior número de policiais dentro da tropa. É o nosso carro-chefe, é o setor que mais tem carência dentro da polícia militar. Nós temos que olhar com bons olhos, porque o primeiro atendimento, quem faz é a rádio patrulha. A gente vê todas essas ocorrências de vulto, sempre vai iniciar com uma rádio patrulha mais próxima. Depois chegam os apoios dos grupos, depois chega o apoio do serviço reservado, mas a rádio patrulha está, principalmente em Cascavel, se a gente for analisar, ela é setorizada. Então, assim, cada setor vai ter uma viatura de rádio patrulha, entendeu? Então, assim, quando a gente fala isso, a gente quer que o quê? Que esse policial que trabalha mais, ele tenha direito de uma folga, entendeu? Porque a gente sabe que a gente não vai ter a hora remunerada, eu esqueci o nome agora, faz tanto tempo que eu não recebo que eu nem esqueci o nome, quando você passa do trabalho e você... Hora extra. A gente não vai ter essa hora extra, entendeu? A gente sabe que é difícil, porque a gente recebe subsídio, o subsídio não permite a hora extra, a gente sabe que é difícil, mas tem como se regular assim o policial trabalhar 40 ou 44 horas semanais, ou 48 horas semanais, e o que ele trabalhar mais, ele ter direito a um banco de horas justo. Mas isso tem que ser para o Estado. A gente não está falando só para o policial militar de Cascavel, só para o policial militar de Toledo, nós estamos falando para nível de Estado. Que sim, tem alguns lugares que os policiais têm uma escala justa, que o policial trabalha
cumpre as suas horas e está tranquilo, entendeu? Então, a gente fala bastante disso. Eram tantos outros diversos assuntos, igual o coronel comentou, da questão da equiparação salarial. Sim, nós precisamos urgente de uma equiparação salarial, ou de um aumento salarial, ou do pagamento da database. O doutor levantou até a questão dos consignados ali. Eu conheço pouquíssimos policiais que não têm o consignado em folha. O policial militar, sim, ele está endividado. Vamos levantar várias lebres do que, isso é controle financeiro, isso e aquilo, mas a gente vive numa situação diferenciada, entendeu? O policial militar, ele é um profissional diferenciado. A gente não quer perder o status de militar. A gente quer continuar, por exemplo, o funcionário de uma empresa, se ele não quiser vir fazer hora extra, ele não vai vir fazer hora extra. O policial militar, ele não quer falar não para o serviço. Ele só quer saber que, depois que ele cumpriu aquela missão, ele sabe que um dia que ele precisar, ele vai ter uma folga. E hoje ele não tem essa garantia, entendeu? Eu fui intimado essa semana 2 vezes para audiência, entendeu? 2 vezes para audiência. Mas computa-se lá no banco de horas e tal, mas isso é na nossa realidade. Não é a realidade da maioria dos municípios. Eu tenho o privilégio de ter feito o CFSD na Academia de Polícia, e quando eu fui fazer, eles reuniram pessoas do estado todo. Então, eram 255 policiais no meu CFSD. E eu posso dizer que eu tenho amigos em todos os batalhões. Então, sim, quando a gente discute um tema polêmico lá no nosso grupo, cada um é uma realidade diferente, cada policial relata alguma coisa diferente. Então, a preocupação que o senhor, coronel, que o coronel Teixeira tem com a tropa, não é a mesma preocupação, não vou citar nomes, mas assim, que um outro comando, de um outro regional, de um outro comando de batalhão. Às vezes o comandante regional até se preocupa com isso, mas daí o comandante do batalhão não está preocupado. Aí, às vezes, é o comandante da companhia que não está preocupado. Por quê? Porque a polícia militar, muito embora ela tenha hierarquia e disciplina, um comandante de companhia, um comandante de batalhão, ele pode decidir a escala de trabalho da sua tropa. Entendeu? Não, vai trabalhar e não tem banco de horas. O que ele decidiu está decidido. Então, o que a gente pede? A gente pede que isso seja, a gente até conversa com o coronel, porque assim, as pessoas vêm até nós, entendeu? Muito embora o Madril puxou a orelha do policial que, não está aqui presente. Ontem eu até tive uma discussão muito grande que os caras falaram para mim, não vai dar nada. Isso não vai dar nada. A gente está cansado, a gente vai e não vai dar nada. A gente quer fazer a mudança, a gente está aqui para poder fazer a mudança, porque as pessoas reclamam. O doutor está com uma demanda grande agora de policiais que vão reclamar da escala de trabalho. Não é, doutor? Da escala não, da jornada de trabalho. Então, assim, se alguém vai reclamar judicialmente, imagina quantos daqueles que vêm, relatam para nós. A gente discute isso muito, a tecnologia facilitou isso muito, discute-se muito isso do grupo do WhatsApp, mas o cara está desacreditado. Ele não está aqui porque ele está desacreditado. Ele não está aqui porque ele tem medo de perseguição, ele tem medo de ser punido, ele tem medo de tomar porrada, ele tem medo de ser transferido. Muito embora isso a gente tenha visto que tem acabado cada vez mais, entendeu? Mas o cara tem medo, o cara não se expõe. Mas eles sempre estão buscando alguém que vai falar para eles, por eles, entendeu? Eu até brinco, eu tenho um colega lá em Foz do Iguaçu, que ele é assim como eu, a gente fala, eu procuro tentar falar, tentar buscar, tentar ajudar, e daí esses dias ele estava falando, todo mundo reclama nesse grupo de tudo, todo mundo reclama, passa o dia inteiro reclamando, mas quando a gente organiza alguma coisa, os caras não aparecem, entendeu? Mas assim, se estão reclamando é porque tem demanda, coronel. Né, Madril? Se estão reclamando, doutor, é porque tem demanda, então a gente tem que fazer o quê? Hoje, a jornada de trabalho é um dos assuntos que a gente pretende debater. É um dos assuntos que a gente quer conversar porque a gente acha que é plausível. É plausível, é possível a gente fazer uma jornada de trabalho onde a gente não perca o caráter militar. Deu às 12 horas, nós estamos na delegacia, esse banco de horas tem que ser estadual. Ele tem que ser lançado lá no... Eu esqueci o nome agora do programa que tem lá na P1, que, por exemplo, esse cara, se ele for mudado de batalhão, ele vai ter direito àquelas horas compensatórias. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que pensar, que não só o comandante de batalhão decida isso, tem que ser uma coisa da instituição. Não vamos perder o caráter militar, nós não queremos perder o caráter militar. E o doutor falou uma coisa bem interessante, o coronel sabe disso, o Madril sabe disso, a gente gosta de ser policial militar. Hoje a gente ganha menos do que...
Eu comecei a faculdade de contabilidade quando eu entrei para a Polícia Militar. Eu já estava no 2º ano. Eu lembro um dia que eu tive uma discussão, a gente falou sobre, eu falei, cara, eu ganho mais do que 99% dos alunos da minha sala. Eu ganhava, na época, quando eu entrei para a Polícia Militar. Mais do que 90%, eu ganhava, acho que quase igual o professor na época da faculdade. Cortou aqui? Não. Hoje, eu acho que eu sou um dos que menos ganha. Os meus amigos que eram estagiários, os meus amigos que se formaram, que ganhavam na época R$ 1.700, R$ 2.000, hoje eles ganham R$ 5.000, R$ 6.000 e eu continuo ganhando os R$ 4.580, entendeu? Então, assim, nós somos desvalorizados, nós estamos com o salário defasado, nós buscamos isso. O projeto, o senhor apresentou o projeto para nós aquele dia na reunião que a gente fez com a FEPOL. É um projeto que a gente acha interessante, que a gente apoia, porque se equiparar para nós vai ser muito bom, mas a jornada de trabalho também precisa ser discutida, entendeu? Então, quando a gente reuniu isso, é para falar justamente isso. Tem que ser isonômico, tem que ser para todo mundo. Se o policial militar do administrativo trabalha tantas horas, é justo que o policial militar da rua trabalhe tantas horas, é justo que o policial do grupo trabalhe tantas horas. É isso o meu pensamento quando eu converso com a tropa. Tem que ser isonômico. Por quê? Pô, se eu sou soldado e estou trabalhando em Cascavel e tem um soldado trabalhando em Curitiba, por que o soldado de Curitiba tem que trabalhar 60 horas e eu aqui tenho que trabalhar 40 horas? Tem que ser 40 horas para todo mundo. E o que passar disso, cara, eu vou compensar você. A gente sabe da falta de efetivo, a gente sabe que é difícil para um comandante, entendeu? Mas tem que ser. Está vindo o concurso agora. Aí a gente fala, o serviço está sendo executado. Tá vindo o concurso, vamos colocar mais 2.500 homens. Estão falando que vai até aumentar o número de policiais convocados. Aí, a hora que entram esses policiais na tropa, não muda a escala de serviço. A gente já viu isso acontecer. Não muda. O que acontece? Espalha e não muda. Peraí, mas a desculpa não é que estava apertado porque estava faltando policiais? Agora colocou 2.000 homens. A gente sabe que é pouco por batalhão, às vezes por CRPM chega a dar 150, 200 policiais. Eu sei porque eu trabalhei na P3, eu trabalhei com números, eu trabalhei 6 anos e pouco com números, eu entendo a realidade da Polícia Militar. O coronel sabe, né, coronel? Eu sabia os números, eu entendia a realidade do efetivo, daí vinha um concurso, não mudava a escala, não mudava a jornada, não mudava. Então, assim, tem que ser feita alguma coisa a nível de instituição, para nós não perdermos o caráter militar. Isso não é culpa de ninguém que está aqui na ativa hoje, isso é um problema que vem ao longo dos anos, não tem A ou B culpado, não é o comandante atual que está decidindo isso. Inclusive, durante a pandemia, eu posso dizer que nós fomos felizes com as decisões tomadas por esse atual comandante. Ele sim fez algumas coisas pontuais que ajudou na escala de trabalho, só que chega uma hora que ele também não tem mais o que fazer, porque tem policial indo embora e ele não tem de onde tirar, entendeu? A extra-jornada, mas a extra-jornada faz quem quer. Mas o policial está devendo, ele não vai fazer. Na pandemia, o policial ainda se afundou mais ainda, porque o supermercado subiu, porque o combustível subiu, porque tudo subiu. O cara se obriga a fazer a jornada de trabalho extra, entendeu? Ele precisa, o policial militar precisa. Hoje a nossa tropa faz porque precisa. Porque eu garanto a vocês que estão aqui presentes, eu gostaria de estar na minha casa, curtindo a minha família, ao invés de estar trabalhando na viatura no horário que eu deveria estar de folga, entendeu? Então, essa é a demanda. Eu acho que eu vou buscar apoio do senhor para a gente definir alguma coisa que seja possível para que a gente não perca o caráter militar. Também vamos conversar com outros deputados para explicar isso para eles, que a gente precisa, porque o funcionário da empresa, ele tem a compensação. Se ele decidir que não vai fazer a hora, ele não vai fazer. E nós não queremos não trabalhar. Nós queremos simplesmente, quando a gente trabalhar mais, a gente poder ser compensado por isso. E já que financeiramente não pode, que não é o caminho, eu acho que fazer um banco de horas a nível de corporação, institucionalizado, que se o cara for mudar de batalhão, fala, mas ele tem que tirar pelo menos essas 40 horas que ele trabalhou a mais. Na audiência, quanto tempo você ficou na audiência? A gente sabe, por exemplo, se eu fui convocado para uma audiência, eu fiquei 20 minutos na audiência. Teve audiência que eu fiquei 2 horas. Graças a Deus, a tecnologia veio para facilitar, a gente faz audiência online agora, porque antes a gente perdia a tarde para uma audiência. E é culpa do judiciário? Obrigado. Não é culpa do judiciário. Eles também têm a demanda deles, eles também estão atolados, entendeu? E eles precisam do policial militar para dar o relato. Então, esse é o meu posicionamento, que o policial militar tem não uma escala de trabalho determinada,
mas que o que ele trabalha a mais do seu companheiro, ele seja recompensado por isso na sequência.